A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, De Segunda Jesus Vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, Helder? Sempre agradecendo. Já agradeceu hoje, Zé? Já agradeci logo pela manhã. Aí sim. Hoje eu estou recebendo meu amigo aqui, vereador, obrigado, Gessé Silva. Valeu, Homem importante, viu, Helder? É, esse daí, terceiro mandato, né? Não é para qualquer um, não. Sua querida aqui. O Gessé é casado com a nossa irmã Roseli, a nossa irmã mais pentecostal da igreja da comunidade do Evangelho Simples. Pai de 2 filhos, Guilherme e Giovana, e agora tem um aí que já era filho da Enteada. A Enteada Natália. que é filha, né? É filha, são 3 filhos então. Natália. 50 anos de idade, tá com 3 anos de casado, lua de mel, viu, Helder? Ô, meus 3 anos, hein? Ai, meu Deus do céu. 31 anos de fé, vereador por 3 mandatos. E aí, Gessé, tudo certo? Temer, tudo certo. Agradecer o espaço, glorificar a Deus por isso. Sobretudo, a gente sempre agradece a Deus pelo dia, por mais um dia que Ele nos dá a oportunidade de viver os propósitos dEle. E o de segunda é uma oportunidade bacana. O Café com Gessé hoje é no de segunda. É isso aí. Eu queria saber de você, para a gente começar o nosso papo aqui, como que foi esse seu encontro com Jesus, cara? Conta para nós. Temer, meu encontro com Jesus, a gente ouve falar muito nas igrejas do berço evangélico. E quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, já eram convertidos. Mas entre a minha infância e até o início da minha adolescência, eu ia muito por função que o pai fazia questão que você estivesse na igreja por acreditar que era o melhor caminho, né? Então, nem sempre era por vontade própria. E com 12 anos já trabalhava, você vai conhecendo, né? Você vai vendo o mundo lá fora. E foi um período que eu fiquei muito longe, né? Mas e a igreja? Ia, depois dos 12, 13, pouquíssimo, né? Enquanto criança, fui sempre com meus pais. Mas a partir dos 12 anos, eu não tive mais aquele compromisso. E em 93, foi que eu tive meu encontro com Jesus, que eu entendi o evangelho, que eu me converti de fato. E a partir daí, a vida vai sendo transformada. Mas não deixou de ser importante aquilo que eu vivia na minha infância. Escola Bíblica Dominical, os assembleanos sabem muito bem do que eu estou falando. Mesmo que eu... E a sua infância foi na Assembleia de Deus? Foi na Wesleyana. Wesleyana. E eu me converti na Assembleia de Deus quando eu era maior de idade. Mas a escola dominical foi fundamental para que o evangelho ficasse dentro de mim. Então, eu sou muito grato pelos anos que fui quando criança. Aliás, o Eros eu conheci da Wesleyana, né? No comecinho aí do Ministério Wesleyano de Taubaté, a minha família ia até a Wesleyana. E quando eu fiquei esse período fora, conhece lá o mundo, e ter um encontro com Jesus em 93, no Assembleia de Deus do Parque Aeroporto, que a Shirley Carvalhais estava cantando no dia, era um congresso de mocidade, e ali sim a palavra penetrou no meu coração, a ponto de eu entender que o único caminho é Jesus. E de lá para cá venho fazendo o meu melhor. Óbvio que às vezes acaba cometendo algumas falhas, mas o evangelho, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então eu tenho essa consciência e estou aí na carreira cristã, tentando fazer o meu melhor cada dia, porque o evangelho é isso, né? É servir, é estar pronto. E nem sempre você vai ser unanimidade, você vai ter só acertos. No meio do trajeto pode ser que ocorra algum problema, mas os braços do Senhor sempre serão estendidos. E você acredita que nessa sua caminhada de fé foi muito importante você ter sido forçado aí na igreja de pequeno, assim? Olha, eu entendo, depois que você cresce, cria maturidade, você compreende que o seu pai fazia aquilo porque era para o nosso bem. Se ele adulto se converteu, viu a transformação, de maneira alguma ele queria que os filhos ficassem, a ponto de levar meio que na marra às vezes. Ah, pai, não quero ir. Não, você vai. Mas era muito mais pelo amor de entender que, meu filho, não quero que ele fique fora.
A gente está numa discussão, hein, Helder? Inclusive, repercutiu muito essa semana aí aquela questão da mãe que queria que uma pessoa trocasse o assento no avião para o seu filho sentar, né? Eu vi a matéria ontem no Fantástico. E aí reacendeu a discussão de que as crianças precisam de limites, né? Exato, As crianças precisam ouvir não. Eu tenho a felicidade que a minha esposa é cristã, então a gente tem a mesma linha, a gente tem o mesmo entendimento sobre criação de filhos, né? E a gente muito mais fala não para os nossos filhos do que sim. Para que eles entendam que as coisas não são sempre da forma... que a vida está lá fora esperando, e não é só assim, sim. Precisa saber lidar com frustração. Exatamente. Né? E lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, se eu não me engano, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando adulta não se desviará dele. Né? Então, aí, como a gente acredita que a palavra de Deus é atual e imutável, hein, Helder? A gente... precisa usar esses ensinamentos que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, para criar os nossos filhos. E aí você começou na infância indo porque os pais obrigavam a ir, depois você ficou afastado, teve esse encontro com Jesus. Você se batizou com quantos anos? Cara, eu tinha acho que 22 anos, foi em 95 que eu me batizei. 95. E aí como é que você veio nessas mudanças de igreja parar na comunidade do Evangelho Simples? Olha, na verdade eu me converti na Assembleia de Deus, no bairro que eu morava. Quando criança fui na Juliana, tenho um relacionamento bom até hoje com eles. E acho que o menos importante em tudo isso é a instituição, é a placa. O mais importante é a gente entender que eu faço parte da Igreja de Jesus. Né? E só queria fazer uma observação, depois a gente volta aqui rapidinho, que mesmo a gente indo daquela maneira, e a gente vai aprendendo, a gente ouve a palavra quando criança. E uma coisa que eu sempre ouvi e sempre pus em prática, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, que fala honrar o pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Então, eu sempre procurei fazer isso e acredito muito nisso, né? Mesmo meu pai, com toda a dificuldade que ele teve de criar os 9 filhos, mas quis criar na igreja, nos caminhos de Jesus. Talvez não da melhor maneira, mas era o que ele tinha para oferecer. E depois que eu me converti, né, porque eu entendi a palavra, Temer, eu, um dia, incomodado pelo Espírito Santo, eu fui até ele pedir perdão. Mas quem foi ofendido foi eu, foi agredido, uma noção de criação, daquela rigidez do pai, de impor a sua educação, dos moldes que ele tinha, o que ele tinha para oferecer. Ele fazia o que achava que era certo. Então teve um período que eu me distanciei por causa disso, mas o poder da palavra foi trabalhando na minha vida, a ponto de eu chegar nele: pai, estou vivendo uma nova fase, isso está me incomodando, eu quero pedir perdão para o senhor, porque aquela situação... Não, mas eu nem lembro, nem lembrava. O senhor não lembra porque não foi o senhor, mas eu lembro. Mas o que é importante para mim. E foi ali para mim, cara, eu fechei um ciclo muito positivo, porque daquele momento para frente melhorou muito a relação com ele. Então, esse ponto que o Jacé está trazendo aqui é um ponto importante. A semana passada, na sexta-feira, a gente fez o nosso culto lá na Proada, que é uma das clínicas que nos cedem vagas para esse nosso projeto de evangelismo de rua. E o Rafael pregou sobre perdão, né? E esse é um ponto importante, porque a Bíblia fala que aquele que não é capaz de perdoar não merece receber perdão de Deus. E é um negócio assim tão grave. Porque nós fomos perdoados, entendeu? Como que a gente recebeu um perdão e a gente não quer perdoar o nosso? Não vale. Então, é muito disso. Esse ponto é um ponto importantíssimo. E aí, como é que você veio parar na nossa comunidade? Sim, voltando lá. Eu já conhecia, né, o Eros, o pessoal... Da Wesleyana. E o tempo passou. Ouvia muito falar da comunidade, que era aqui no centro da cidade. E a Roseli, comecei a namorar a Roseli, e a Natália, filha, começou a frequentar lá. Depois da adolescência, começou a ir lá e tal. E a Roseli começou a se interessar também pela liturgia, pelo modo que a igreja operava na questão de trabalhar com grupos.
a forma que a igreja tocava o evangelho da forma simples, que hoje leva o nome, né? E eu comecei, eu estava no primeiro mandato ainda, no final do primeiro. Comecei a frequentar, e aí nós nos casamos. E muito por entender também que a palavra pregada de uma forma muito tranquila, eu comecei a acompanhar e congrego lá, hoje juntamente com ela, porque sou esposo dela. Não que eu não vá mais, então você pertence lá. Eu me converti na Assembleia de Deus, tenho uma proximidade muito forte com a igreja, tenho um vínculo com a Assembleia de Deus, o Ministério de Taubaté, mas acompanho a minha esposa. E às vezes, né, que nós temos de manhã e à noite, congrego com os irmãos da Assembleia também, e outras igrejas de Taubaté que cobram, às vezes, por eu estar hoje ocupando um espaço público, muitas igrejas me cobram, então eu faço um esforço para estar sempre congregando com alguns irmãos e mantendo essa comunhão com eles. Eu queria entrar nesse ponto, já que você está me dando gancho aí. Eu vejo, né, porque te acompanho e a gente congrega na mesma igreja ali, quando você vai acompanhar a Roseli, você tem o hábito de frequentar igrejas de denominações diferentes. Sim. Como que é esse processo no dia a dia, assim? Porque isso que nós estamos fazendo como evangelismo de rua, a palavra que Deus me deu foi para fazer algo interdenominacional, né? Que era justamente para não vincular a placa. Não vincular nenhuma placa, para poder ter cooperação de placas diferentes. E o que na prática já está acontecendo. Né? Isso é lindo. Porque nós temos várias igrejas que se aproximaram de nós e estão nos ajudando dando engajamento, né? Nesse projeto. Como que é isso na sua cabeça, assim, do ponto de vista de... você não tem um sentimento assim de fato não pertencer a nenhum lugar em específico? Como que você... Olha, eu procuro, primeiramente, estar de acordo com a palavra, Deus está tendo uma comunhão com Jesus através dos irmãos, que isso é importante para a gente. Então, eu tenho uma comunhão de um jeito no Evangelho Simples, pelas características dos irmãos, né? Na Assembleia, tenho também, mas pela história nossa, por eu entender, eu nasci praticamente para o Evangelho ali, né? Mesmo tendo uma base de infância, eu fui tocado pela palavra numa pregação que eu não esqueço. O pregador Ronaldo Carvalho, de Brasília, ele pregou sobre Raabe, né? Então, marcou a minha vida. Então, eu consigo ter essa tranquilidade, Temer, de estar indo no Evangelho Simples aos domingos, pela manhã, e estar indo na igreja que o meu filho congrega, que é a igreja que eu me converti. Hoje o Guilherme foi batizado lá. Foi um momento muito especial para mim. Que igreja que é? Assembleia de Deus, Parque Aeroporto. Então, a igreja que eu nasci para o Evangelho, e a história se repete, que eu vejo que eu fui para a igreja, hoje o Guilherme está com 19 anos, foi mais ou menos nesse período que eu fui para aquela igreja. E as oportunidades que o meu filho está tendo, contato com a palavra, o pastor chama, traz aqui uma palavra, prega aqui hoje, ele está se repetindo, e eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu passei um período da minha vida, eu e o Guilherme, você sabe disso, né? Do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro casamento, o Guilherme ficou comigo. Então, eu fui pai, eu tive essa experiência de preocupar com escola, de nota, trabalho. E eu sei que vocês são muito, muito próximos, né? Somos próximos. Então, hoje eu vejo que... Agora, você imagina se eu tivesse... Não, se eu estou aqui, eu não posso ir lá. Não, não tem que ser assim. Não, eu pergunto isso não nesse sentido, não. Eu pergunto na questão das diferenças, né? Porque do ponto de vista de organização como igreja, é muito diferente. A Assembleia é uma coisa mais rígida, tem algumas questões... já foi bem mais, viu, Temer? Hoje está mais tranquilo pelo entendimento e pela evolução também. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que muitas igrejas no passado perderam muitas pessoas por rigidez, por falta de conhecimento, às vezes, por ter zelo demais e acabar magoando, machucando as pessoas. Então, hoje, as igrejas em si, mesmo as tradicionais, ela tem esse cuidado com a pessoa, com o membro. Então, eu sei que tem a diferença, mas são diferenças talvez em algum costume ou outro, na liturgia. Mas o principal... você tem que ver a palavra. Qual a forma que ela está sendo passada, se ela está alimentando de fato o rebanho. Então, eu tenho essa tranquilidade, por quê?
Eu já estou há 30 e poucos anos, como você falou. E você vai conhecendo, né? E às vezes no meio você encontra algumas que não faz jus. Infelizmente a gente encontra Sim. lugares que você fala, meu Deus, tenha misericórdia, porque o propósito está totalmente fora do foco. Eu compartilhei com os nossos irmãos lá do de segunda, na sexta-feira, na clínica, que eu tenho tido até um sentimento muito ruim, eu tenho tentado trabalhar com isso, de igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. E é uma coisa que você vê claramente a palavra de Deus sendo vilipendiada, né? Pregando coisas que, cara, não fazem o menor sentido, né? Existe uma tendência daquele evangelho onde o homem é o centro, que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Cristo. Exatamente. Então, ao invés de você pregar Jesus no centro, você prega o homem no centro. E isso dá uma distorção muito grande, e essas igrejas acabam crescendo muito, porque atuam pregando uma palavra que massageia o ego dos seus membros. Não vai na ferida, né? Não exorta, não provoca mudança de vida. Né? Uma palavra, tem que E ter aí esse existe uma confusão em relação à graça de Jesus com você permanecer em pecado. Então, assim, isso para mim tem sido um processo de conseguir ter uma tolerância em relação a isso, porque para digerir, não é pesado, fácil, cara. né? Você que convive com pessoas sérias e você vai em igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, quando você começa a ver esse tipo de coisa, é uma coisa que parece que dói na gente, não sei te explicar. Tem uns profissionais de público que chateia, né? Não é? É O evangelho coach, né? É E difícil. são os que fazem mais sucesso. Né? Porque fala que o cara quer ouvir. Pois é, cara. Não que a palavra quer, entendeu? Aí tem uma inversão de valores. Eu tenho que... hoje eu vou lá, o tema é pregar. Não, mas se o tema é pregador, ele trouxer ali uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, é o que Deus quer falar, não o que eu quero ouvir. Sim. Entendeu? Quando eu vou preparado porque Deus quer falar, eu posso sair de lá detonado, mas eu vou ser transformado, porque a palavra tem esse poder. Tá, e aí nesse processo de caminhada na fé, por que a política? Muito mais. Como que você direcionou isso? Porque eu sei que você era funcionário de carreira da prefeitura. Não, eu trabalhei na iniciativa privada primeiro. E sempre gostei de ajudar. Eu acho que o servir, que é um dos nossos objetivos no Evangelho, é servir o outro. Uhum. E a minha mãe tem muito disso, né? Tá com 82 anos, a irmã Cida. E eu acho que eu trouxe um pouco disso dela. E eu sei que ela é uma figuraça. Né? Ela é, tipo assim, Temer, acho que a política me proporcionou isso. Eu fui ajudando o João Virgílio na época, várias vezes tentou, não conseguiu, até na época do seu pai. E teve uma vez que eu falei, puxa, dessa vez acho que eu vou tentar. Mas por fidelidade ao Rodson, que eu trabalhei com ele 4 anos, eu não poderia fazer aquilo. E eu não sei se você sabe, o Rodson era um cara que fazia muita obra para Deus. Exato. E ele não divulgava. Né? Eu aprendi muito com ele. E foi uma inspiração para mim nesse sentido. Ele defendia a população de um jeito, entendeu? Então, quando... Eu fui descobrir que uma das casas de recuperação que nos cedem vagas, que é a Nova Vida, quem lá atrás plantou essa semente foi ele. Eu trabalhava com ele na época. Foi mesmo. Então, ele deixou um legado, ó. O Bob, filho dele, vereador. Acho que é 4º mandato já, né? E o Bob é junto comigo. 3º? 3º. Então, naquele momento, eu não saí candidato, ajudei o Bob, porque eu tinha gratidão com o Rodson. Ele me deu 4 anos lá, que me ajudou muito. O Bob foi e me emplacou, só que o meu compromisso eu tinha pago, cumpri. Aí no próximo eu estava no gabinete com o Ortiz na época, me lancei e deu certo. E eu vejo que hoje ocupando um cargo, estando vereador na cidade, as portas se abrem e você tem muita condição de ajudar o menos favorecido, principalmente. Porque todo mundo tem um direito. Né? A gente tem voto de todas as classes sociais da cidade. Então, eu vejo que a política, se você tiver um esforço, uma boa vontade, a gente consegue atingir muitas pessoas, o coletivo, porque você é o olho do prefeito.
né? O prefeito, tal lugar está vivendo esse problema. Ah, saneamento básico. Então, você leva para ele. Ele não tem como ficar na cidade toda. Se o prefeito tiver o entendimento que o vereador está lá, tem o moro no Estoril hoje, cresci no Parque Aeroporto. Então, eu sei o problema do bairro. Dificilmente vai conseguir em todos os bairros, entendeu? A cidade cresceu Então, muito também, a né? política, isso foi uma coisa que me atraiu muito, porque você consegue transformar de um mandato como vereador, ajudar muitas pessoas. E ajuda mesmo. Não é assistencialismo em si, mas é uma ação, um projeto de lei que você faz. Na verdade, é ser a ponte entre a demanda do povo com o executivo, né? Exatamente, é isso. É fazer essa ponte. Mas fazer com seriedade, batalhar, apresentar projetos bons, por exemplo, um dos que eu mais gosto, que eu consegui que se tornasse lei municipal, foi a vaga exclusiva para autista, que seja na iniciativa privada ou na pública, tem que ter. São projetos como esse que você atinge o coletivo, não é individual o negócio. Eu sei que você tem um trabalho muito grande também, e o André Girardi tá junto com você nisso, que é a questão também do câncer de mama, né? Câncer de mama, Temer. É uma bandeira que bateu a estaca no mandato de uma forma natural, de uma conversa na sacada da igreja minha e do André. Ele preocupado, como bom profissional que é, referência em São Paulo na questão da mastologia e cirurgia do câncer de mama. Ele me relatou, disse, tem um problema na nossa rede de saúde municipal que eu acho que você consegue ajudar. Aí entra o coletivo. Pode falar, ué. Claro que eu quero ajudar. Tem um gargalo hoje de 100 mulheres. Na época tinha 100 mulheres. Guarda esse número. 100 mulheres esperando taubatianas. Esperando exame. Esperando o procedimento da mama. Qual era a demora? Dependia da rede Hebe Camargo, que é do Estado. Que é uma rede oncológica. E, às vezes, essas mulheres taubatianas era coisa simples. Que um diagnóstico precoce resolveria o problema. Porque o risco que corria da entrada esperar até sair, podia ser que aquele probleminha se tornasse um problemão. Né? Falei, tá bom, André, eu vou ver o que eu posso fazer. O André, ele tem por semana 20 horas. Falei, eu cedo 10 horas para procedimento. E eu precisava o quê? Mobilizar o município para que ele autorizasse o André, das 20 horas que eu tinha na mãe taubatiana, atendia consultório 10 e 10 de Pogamute, fazer o procedimento precoce. Ah, tem um vestígio aqui. Não, dá para arrancar. Matava o móvel à raiz ali, evitava um futuro problema. Resolvia no princípio. Então, tivemos audiência pública, da conversa até audiência, até liberar, de 100, foi para 300 mulheres. De Taubaté. E o negócio começou a engrenar, a máquina começou a andar, e eu com emenda impositiva, que é verba pública, que é o imposto de todos nós, eu comecei a destinar para esse fim. Né? E ele conseguiu, de forma muito bacana, zerar essa fila de pequenas e médias procedimentos, entendeu? Então, foi uma bandeira que alavancou meu mandato para agora, para a reeleição, me ajudou muito, tive muito retorno, e o trabalho continua hoje, mais focado na casa da mãe taubatiana, onde ele atende, porque a estrutura de lá hoje conta com um aparelho de última geração de ultrassom, que serve para mama, para tudo que a mulher precisa. Que foi fruto dessas emendas impositivas. Foi fruto dessas emendas. E agora, uma novidade, Temer, que eu ouvi você falando, né, na conversa nossa sobre filho, que a esposa atendiu e tal. Existe um mecanismo aí que a mulher, principalmente adolescente, que está nessa vida aí louca, ela toma ou é como se fosse um DIU que colocasse aqui no corpo, ela fica um período sem precisar tomar anticoncepcional. Entendeu? E também junto, muitas mulheres sofrem, popularmente falando, da bexiga baixa. Né? Que a mulher começa a bexiga a sair, né? O útero ali e tal. E tem uma prótese que tem funcionado muito bem. Então, eu tive uma reunião na mãe taubatiana e as médicas lá, olha, a gente quer saber se a gente pode ficar tranquilo para continuar os projetos que a gente vai aumentar e a gente precisa de verba. Então, eu assinei um compromisso com as médicas, que é a doutora Simone, a doutora Cláudia, eu acho que é a gineco, e o doutor André, que toda a verba que eu tenho de saúde eu já destinei, que foi 500 mil, para a Casa da Mãe Taubatiana, que atende gestante,
câncer de mama, problema no útero, ginecológico. E graças a Deus a gente consegue, através da política, atingir essas pessoas que precisam. Eu queria entrar nele. Agora, você já me deu o gancho de novo. Eu não combinei nada com ele, mas ele está me ajudando aqui no bate-papo, viu, Elton? Tá sendo muito bom. A gente tem a ideia que para a gente atuar para o reino, a gente precisa ter um trabalho ministerial. Sim. A grande maioria das pessoas pensa que não é possível você se engajar em atividades para o reino de Deus se você não tiver um ministério para tocar. E até o tema do nosso programa hoje é o papel do cristão na política. Eu te acompanho mesmo que de longe, inclusive já votei em você, já te falei, no seu segundo... Foi. Na sua reeleição, primeira reeleição. Como que é você organizar a sua cabeça num meio, e eu costumo dizer que não porque eu escolhi isso, mas eu vivo política desde 7 anos de idade. Eu Sim. me lembro... Cresceu vendo isso. Me lembro eu com 7 anos de idade num palanque em São Luís do Paraitinga, na primeira campanha política do meu pai. E meu pai foi uma vez vereador lá, depois saiu candidato a prefeito, acabou retirando a candidatura, e depois 4 vezes aqui em Taubaté. E a gente que é de família de político tem a tendência de não gostar de política. Porque a política, especialmente para quem não é a figura pública, ela é muito lesiva. Né? Acaba... Porque quem é político já tem no DNA ou aquele couro mais grosso que está acostumado, sabe que é assim mesmo, mas a família consegue sofre, amortecer mais. Mas a família acaba sofrendo, né? Eu me lembro que eu via alguns debates na Câmara, meu pai com alguns vereadores, e aquilo me dava Difícil. Eu era início de vida adulta, assim, eu queria ir lá bater no cara, né? O sangue, né? Sangue não tem. Porque em muitos momentos acaba entrando num aspecto mais pessoal, falta com respeito. E eu acompanhei um pouco dessa sua trajetória e percebi você com a intenção de andar mais ajustado no que diz a palavra de Deus, inclusive na questão do casamento. Eu acho que você procurou resolver essa situação por conta disso. O primeiro mandato eu estava sozinho. Como eu e meu filho. Né? O Guilherme, o que você foi com seu pai no primeiro, o Guilherme foi comigo. Foto, toda postagem. O Guilherme estava cabeludão ainda. Né? E realmente eu estava com ninguém, conjugalmente falando, mas do segundo já tinha uma conversa com a Roseli, já era próximo, e as coisas foram engrenando a ponto da gente nos acertarmos para, lógico também, viver o melhor de Deus, né? Viver de forma tranquila diante daquilo que a palavra nos fala, né? Aquilo que a palavra nos ensina. E esse era o ponto que eu queria pegar, porque talvez você esteja assistindo aí e pense assim, mas o Evangelho, Jesus derramou a graça, a gente é salvo pela graça. Sim, a gente é salvo pela graça, não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para conquistar a salvação. Isso é batido, todo mundo sabe disso. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Mas à medida que você entende a graça de Jesus, e é um ponto que eu bato muito nas ministrações que eu faço, que é, se você de fato entendeu a graça, você não consegue viver da mesma forma que você vivia antes. Não mesmo. Porque você é constrangido no sentido de ter, de fato, uma transformação de vida. É que a graça, ela nunca vem sozinha. A graça vem com o nosso amigo Espírito Santo. E eu queria entender de você na política, cara, como que você consegue? Porque, assim, são 3 coisas que revelam o caráter de um homem, né? Dinheiro, sim, fama e poder. E a maioria das pessoas não consegue lidar com essas três situações que a vida nos leva muitas vezes, né? Tem gente que tem dinheiro, não sabe lidar com isso, passa por cima de todo mundo, é arrogante, é pedante, se acha melhor que todo mundo. Tem cara que tem fama, já não fica acessível a todo mundo, já começa um monte de historinha. E o cara, quando tem poder, que é o caso da política, né? A política dá um poder... um poder meio ilusório, mas dá. Não, dá. Na sua esfera, você tem acessos, você tem influência. Como que você faz para não mudar, do ponto de vista pessoal, aqueles seus valores que você aprendeu lá na infância, quando seus pais obrigavam você a ir na igreja? Olha, realmente ocupar um cargo na cidade do tamanho de Taubaté, um menino que nasceu... Eu nasci no estado do Rio, mas vim para cá criança, né?
cresci num bairro de periferia, com muita dificuldade. Aí chega ao cargo de vereador e, na sequência, a primeira que entra e vai na sequência já para a terceira. Olha, muita graça de Deus, é muita misericórdia. E aquilo que a gente aprendeu na escola dominical, que eu falei para você que é importante, que é para a vida, isso faz uma diferença no futuro da criança, né? Mesmo que às vezes eu ia meio na base da força com meu pai, que ele queria que a gente andasse pelo caminho correto, como você. Eu tenho certeza que o meu pai, ele não lia, né? Nem minha mãe. Mas ele ouvia a palavra. E com certeza ele ouviu Provérbios. Cria o menino no caminho que deve andar. Então ele levou muito sério a isso. E esse período que eu passei na infância, de aprendizado, que o subconsciente foi absorvendo muita coisa boa, eu pude perceber agora, né, nesses mandatos, isso às vezes aflora na mente da gente, vem à tona, né? Claro que a gente vai ficar 12 anos com esse mandato aí, mas você vai aprendendo dia a dia a respeitar as pessoas, a entender que você ter um cargo não coloca acima de ninguém. Porque eu já vi experiência de pessoas que não tiveram esse entendimento e que estão depressivas. Que colocou muito a vida naquele mandato, achando que não ia... Bom, isso não acaba mais. Uma hora acaba. A gente fica ali até, no nosso caso, com a permissão de Deus, e quem não acredita assim, até a população, né? Até a população não querer mais. Mas, cara, é desafiador você conciliar a sua vida pessoal, você saber da onde que você veio, você não esquecer as suas origens, que eu acho que é o mais importante de tudo. Saber que você está vereador hoje, mas você é filho do seu Fernando, que criou 9 filhos com muita dificuldade, a dona Aparecida. Você tem 8 irmãos, que todo mundo batalhou. E hoje você está aqui, acho que isso traz uma responsabilidade. Aí vem a família, né? Mas, do modo geral, eu acho que a prioridade é a questão do evangelho. A gente entender, na nossa importância ali, para questões que irão ao plenário, para a gente poder, às vezes nem que você seja voto vencido, mas você tem que se posicionar. Vários temas que entrou... É um espaço de fala alinhado com os valores cristãos. Mas não tem voto para ganhar, mas esteja você ou mais 3. Vá e mostre porque você está ali. Eu já tive a oportunidade de defender, na época, o Guilherme ainda morava comigo, né? Era menor de idade. Acho que tinha 11, 12 anos, estava Ezequiel. Foi da escola sem partido, ideologia de gênero, que foi uma discussão que teve lá. E sem dúvida nenhuma eu me posicionei, usei a questão de... Eu até coloquei lá, Gênesis, né? A ideologia que eu acredito é ideologia de Gênesis. Deus fez homem e mulher. É aquilo que a gente acredita, é aquilo que eu defendo. Respeito quem não acredita assim, mas ele tem que me respeitar também. É claro. Né? Porque é o parlamento... Essa é uma discussão que acontece sempre, e eu acho que é importante pontuar isso. Ninguém é contra os homossexuais. Ninguém. O que a gente não quer é que os homossexuais, que a ideia do homossexualismo seja incentivada nas escolas, de maneira que crianças que muitas vezes não sabem se limpar possam decidir se é homem ou menino, se é homem ou mulher. Aí eu lembro, eu sempre falo com a Roseli, né? Que quando a Rainha Esther estava num momento crucial na história, o tio dela mandou falar para ela, fala para ela, filho. Você acha que foi em vão que ela entrou lá? Se ela se mexer, Deus vai pôr outro. Então eu entendo muito isso. Se chega uma oportunidade de colocar em xeque ali aquilo que você acredita, que é contra os seus princípios, e você ficar quieto, não faz sentido, entendeu? Está se vendendo. Não, você tem que enfrentar, seja o sistema, seja que o projeto pode até passar, né? Pode chegar uma pauta que não é do nossa alçada municipal, mas uma pauta do aborto. Claro que eu vou ser contra, né? Sim. Não tem jeito. Então, nós temos colegas lá que defendem a questão do LGBT, tem outros que têm outros segmentos, mas a gente se respeita ali.
Só que na hora da votação, eles têm que ter entendimento, pô, o GC eu não posso contar. É isso aí. E nem eu vou querer contar com eles numa pauta que para eles não, entendeu? É muito Isso significa que, independente se você está à frente do ministério ou não, você pode utilizar e deve utilizar aquilo que Deus colocou na sua mão conforme os valores que você carrega, que são os valores cristãos. Sim. Né? Porque esse é um ponto que muita gente, e eu tenho falado muito sobre isso, é algo que Deus está me incomodando bastante. Dois aspectos. Primeiro, você se amoldar a um padrão desse mundo. Quer dizer, quem se amolda a um padrão deste mundo não é cristão. Porque a Bíblia nos manda andar na contramão do mundo. Verdade. Né? Andar de acordo com os princípios cristãos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você que busca a Deus achando que você não vai ter problemas mais. Isso não é uma verdade. Né? Não mesmo. Porque muitas vezes até quando você se engaja mais, parece que você acaba enfrentando ainda mais problemas. E aí eu queria te perguntar sobre um processo que eu vi você passar e a gente conversou até na oportunidade, eu fui te perguntar. Você teve 2 situações de processos indevidos que te acusaram de alguma coisa e que você teve que enfrentar. Foi. E eu me lembro na época que deu muita repercussão midiática. Como foi sempre dá, quando envolve nome de pessoa pública. Lógico. Como que foi você atravessar isso, cara? Porque eu lembro que você atravessou isso meio calado. Foi. Mas foi pesado. Foi muito pesado. E como que foi esse processo? Qual que foi a importância de caminhar com Jesus nessa fase aí? Eu acho que é a solução. Né? Porque as acusações chegaram, né, um levante muito forte. Foi no primeiro mandato ainda. E tudo partiu de quando eu consegui uma parceria com o governo estadual de trazer cursos para a cidade, remunerados, né? E eu podia escolher os locais. Só que, na minha imaturidade, eu marquei para fazer a inscrição na Câmara. E foi muita gente, mas muita gente. Fez fila. E aquilo incomodou demais no meu redor ali. Sim, porque te deu projeção. Deu. Pô, primeiro mandato, o negócio. Aí ficou aquele clima, né? Caramba, o que tá acontecendo? Quanta gente e tal. Beleza. Passou daí, começou os levantes, né? E a questão das viagens, que é um direito que o regimento interno nos dá, né? Até hoje tem. E nós fizemos as viagens. E teve uma denúncia que usou muito o dinheiro público, só que o próprio Ministério Público arquivou. Só que a sua imagem já estava na mídia, você pensa seu filho na escola, igual que você sofreu com seu pai. Sim. Então, foi um período de muita luta, mas de muita confiança também. E o mais terrível que eu vejo é assim, na hora da denúncia sai em todos os lugares, mas na hora da resposta... Não, é normal. A televisão, para denunciar, põe sua foto, fala um monte. Arquivou, dá uma nota. Ou nem dá. Mas então, para o meu crescimento foi assim, extraordinário. A aproximação, a confiança que eu orava, Senhor, eu não sou isso que estão falando. Então, eu escolhi confiar em Deus, entregar nas mãos deles. Depois desse, teve um segundo episódio, que um levante interno, né, que eu estava fazendo proposta para funcionário, que também foi arquivado aqui em Taubaté já, né, na vara criminal, a juíza deu improcedente. Então, foram lutas que eu passei, que para minha vida, foi uma escola, Temer. É um deserto que você passa, que você tem Deus, é Deus, filho. E você acredita que, porque nessa mesma época, eu via você muito engajado em eventos grandes, com igrejas grandes. Foi. Como aquele evento que foi feito na Avenida do Povo, né? É a UFADET, União Feminina da Assembleia de Deus de Taubaté. Você acha que tem ligação com isso? Assim, quanto mais você se engaja nas atividades do reino, existe um levante em outras áreas? A ponto até de eu receber orientação. Não, mas é que você fala muito de igreja. Eu falei, mas eu vou falar do quê, cara? Eu não posso me acovardar. Né? Eu estava passando, teve um evento que eu estava na igreja, eu estava na Avenida do Povo, eu estava no olho do furacão, cara. Mas eu vou me esconder? Tinha vezes que você não queria. Não vou mais. Mas não, eu insisti. Sessão, eu não tive uma falta. Né? Eu não faltei uma sessão.
ordinária. Por quê? Era o meu compromisso, eu fui eleito para aquilo. Claro que o psicológico abala, você fica muito pensativo, você conta com poucas pessoas, né? Só que o aprendizado que eu tive foi positivo. Passei o processo, luta muito forte, pancada, né? Eu até costumo dizer para meus amigos lá que eu fui reeleito da primeira para a segunda, eu entrei na maca tomando soro, sangue, porque eu estava na UTI, né? Da questão política. Por quê? Pessoas, concorrentes meus, iam nas igrejas, não, o GC não é candidato mais. Pessoas da igreja. Ele não é candidato mais. Tipo assim, não vote nele porque eu quero seu voto. Eu acho que esse é o terceiro ponto que eu mais tenho abordado, né? Que é a questão de ser cristão de fato, né? Porque quando a gente lembra que a palavra cristão significa pequeno Cristo, é algo que requer de nós a conduta de Cristo. Né? E as pessoas tentam a todo momento relativizar isso. Dizer, não, isso é menos importante. E, cara, eu não entendo assim de maneira nenhuma. E eu acho que é uma luta diária você se desconstruir para construir algo em Jesus, né? E as pessoas têm a mania e a tendência de minimizar o nosso comportamento diante de situações, porque em função da graça, e assim, a questão toda que eu trago não é em relação à salvação. A questão é que a gente não foi chamado só para ser salvo. A gente foi chamado para ser alguém em Jesus e levar através de algo que nós possamos diretamente fazer outras pessoas a Jesus. E se você não muda o comportamento e você não tem cuidado até de escandalizar o seu irmão, como que você pode levantar a bandeira de alguém que é um cristão? O cara vai olhar para um cara todo torto, mas ele está salvo porque Jesus é graça. Ok, mas ele continua torto, quer dizer, como é que você vai levar outras pessoas? Como que as pessoas vão enxergar Jesus em você se você não mudou? Tem que ter transformação. Cara, eu não consigo entender isso, né? Esse é um ponto importante. E aí, a gente já está entrando aqui na reta final, a gente vai abrir um espacinho ali, deve ter perguntas e comentários. Qual que é o futuro do GCE? E aí eu queria te fazer uma provocação. Você entende que o futuro do GCE é política ou é ministério? Olha, Temer, eu vejo, né, eu já tive essa percepção e entendo que o local que eu estou, eu já pratico um chamado ali. Eu vejo, assim, talvez eu esteja errado, mas assim, eu já tive na Assembleia, eu fui consagrado a presbítero, é um cargo eclesiástico que a igreja tem, é um jeito da igreja se organizar, tem lá os obreiros, diácono, presbítero, evangelista. Então, eu acredito e trabalho nesse sentido de que, ocupando o espaço que eu estou ocupando, eu tenho exercido o ministério ali. Então, o meu futuro, eu procuro me orientar com Deus, né, porque, por exemplo, né, da primeira para a segunda, eu diminuí voto. Né? Pandemia, eu apanhando pra caramba, como você falou. Eu estava numa fase que eu teve aposta na Câmara que eu não voltava. Amigo meu. Pessoa já me dava, você tá fora, esquece. Amigo da onça, hein? Da onça. Esquece. Mas eu falei, eu comigo, Senhor, eu vou até o final. A tua vontade vai prevalecer. E eu entrei voltei 1.346 votos. Então aquela fase de escola do deserto, aquelas lutas, elas serviram de combustível para mim, cara. E depois que nesse mandato, no segundo, veio a bandeira do câncer de mama, veio outras bandeiras, e da segunda para a terceira eu aumentei a votação em 1.013 votos. Então eu entendo que o trabalho está sendo feito e a gente consegue, através do mandato, do gabinete, servir muita gente, né? Principalmente na questão de saúde, na questão de orientação para a pessoa. Então eu penso assim, se está dando certo, se é aquilo que Deus quer para mim, e eu tenho cumprido o meu papel ali,
eu encaro como um chamado já. Né? Não sei se seria a sua intenção de... O mandato é uma ferramenta para que você possa fazer o bem, né? O social. Eu tento cumprir, porque não adianta também eu ter o mandato e só ir terça-feira lá na sessão. Sim. Então, eu tenho que desgastar no mandato para ouvir. Eu tenho essa prioridade de ouvir muito a população, porque eu acho que eles precisam ser ouvidos. Então, por que o Café com o GC nasceu? Eu fico das 8 ao meio-dia, das 14 às 5, recebendo gente de todo lugar de Taubaté. Mas você não tem, então, um plano assim de algo ministerial de fato, né? Não a vereança como instrumento ministerial, mas eu digo assim, porque política a gente sabe que é momento, né? Momento, exatamente. Em algum momento isso... Ninguém é vereador, né? As pessoas estão vereadores. Estão né? lá, exatamente. Mas em algum momento vai ter um... Você eu já servi muito na igreja, né? Já coordenei grupo de adolescentes, trabalhei com adolescente muito tempo no São Gonçalo, uma época difícil, no Parque Aeroporto. Na igreja eu trabalhei muito com isso, com missões, já coordenei missões. Então eu tenho, assim, uma experiência do que é a igreja em si, o funcionamento da igreja. Já tive essa oportunidade. E se preciso for, e se chegar na minha mão, claro que, se for da vontade de Deus, eu enfrento tranquilo, porque eu sei da importância. Eu queria ler um versículo que eu acho que é talvez um dos que mais traduzem na Bíblia a questão de você manifestar a sua fé através de obras. Que está lá em Tiago 2, versículo 14, vou ler até o 18, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tenhas a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E eu gosto muito desse versículo porque, por incrível que pareça, não sei se você sabe disso, e quem me acompanha aqui já sabe, eu recebo muitas críticas pelo que a gente está fazendo. Na praça? Muitas. Especialmente pelo Instagram, de pessoas que eu não conheço. Coisa que o Estado não faz, né, Theo? Eu tenho, inclusive, um hater preferido aí, que é do Estado do Rio de Janeiro. E todas as vezes que ele me critica no privado, eu faço questão de responder em público, né? Sempre gravo um vídeo respondendo ele. As pessoas ficam tentando achar algum tipo de motivo pelo qual eu estou fazendo. Motivo outro, né? Entendi. Não o motivo de estar obedecendo ao que Deus mandou eu fazer. Porque tudo isso nasceu dessa forma, né? Um dia o Espírito me visitou e falou, Temer, eu quero que você pegue esse estudo que você faz na sua empresa e leve para a rua, porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando naquela sala e não podem entrar lá. E me deu mais 2 instruções. Não chama ninguém para participar do grupo, porque eu vou enviar as pessoas. E uma terceira instrução que foi, não se preocupe com os recursos, eu vou enviar todos eles. Então foram 3 palavras muito diretas, direcionadas, inequívocas, né? Não deu assim nem para eu duvidar. Embora eu tenha duvidado, fui buscar confirmação primeiro. A gente tem essa incredulidade. Lógico. Né? E a gente faz pouco mais de 9 meses já que estamos lá fazendo esse trabalho, vendo vidas serem transformadas, pessoas que através das 2 casas, e aí já o agradecimento ao pastor Levi e ao pastor Pedro, que são os administradores da Clínica Proada e da Clínica Nova Vida, respectivamente, que nos cedem vagas, né, para essas pessoas que a gente resgata das ruas. 2 homens de Deus fazem um trabalho muito sério. E a gente vê, agora, sexta-feira nós estivemos lá na Proada, a primeira pessoa que a gente resgatou das ruas, um cara que foi resgatado todo urinado, com problema de saúde, ele exalava um cheiro muito forte, de longe, assim, porque ele tinha um problema no fígado, alguma coisa assim, que terminou o seu tratamento,
já não é mais um viciado em droga. E foi contratado pela clínica como monitor. Uma pessoa sem nenhum tipo de perspectiva, abandonado na rua, que a sociedade deixou ele de lado, né? E a gente vê que pelo poder da palavra, porque o ponto principal de ambas as clínicas não é só o tratamento clínico, que é muito importante. Muitos deles precisam receber remédios para poder lidar com aquela limpar, né? Para se limpar. Mas é a questão da administração do evangelho, né? Pessoas que foram de fato resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. E aí eu queria finalizar, a gente vai abrir ali para as perguntas e para os comentários. O que você espera desse governo novo, Gessé? Foi eleito o Sérgio Vitor, que é uma pessoa que eu conheço, inclusive. Ele participa de muitos dos eventos lá do CIESP. O que você espera desse governo? Você acha que ele vai dar uma atenção para esse lado social que aqui em Tiago 2 somos exortados? Ou você acha que ele não vai ter essa pegada de olhar por essas pessoas que estão nas ruas? Temer, eu espero muito trabalho do novo prefeito. Tive a oportunidade de conversar com ele uma vez pós-eleição, mostrar também, quis ouvir um pouco a gente, falei do meu trabalho. E se ele vai ter olhar para a questão social, eu não vi, na verdade, no plano de governo, mas hoje é uma necessidade gritante na nossa cidade, tem que ter, e tudo aquilo que o prefeito não conseguir chegar ao seu olhar, nós vereadores estaremos ali. A gente quer ajudar, a gente quer estar junto, mas a gente espera muito trabalho. Eu desejo que ele acerte a equipe dele, as escolhas dele têm que ser cirúrgicas, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Lógico que ele vai ter que ter uma equipe muito boa, pessoas que realmente querem fazer por Taubaté, e a Câmara vai fazer o papel dela. São poderes distintos, diferentes, mas que precisam caminhar lado a lado, né? Porque as questões mais principais para o município passam pela Câmara. Então, eu espero muito do prefeito Sérgio que ele tenha esse olhar inclusivo. Ele é uma pessoa que vem da questão empresarial, ele tem muito essa visão, mas eu acredito que ele já nomeou até o secretário de Desenvolvimento Social e Inclusão, do CEDIS, que eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa muito ligada com a PAI, segundo informações. Então a gente vê que a pasta que vai tocar essa pauta, ela já tem um secretário, isso é importante, né? Falta algumas pastas ainda, mas eu acredito, a gente precisa dar esse voto de confiança, acreditar que a cidade vai melhorar porque ela necessita, e nós não podemos ter erros. Taubaté, Gessé, vive uma epidemia do uso de crack. Grave. Taubaté tem vários pontos que são focos de consumo de droga. Muitos que o tráfico atua de forma ampla, né, até a luz do dia. E a gente precisa de apoio, cara, porque a demanda é muito grande. As nossas reuniões que ocorriam, na primeira reunião acho que teve 2 pessoas, a gente já teve reunião que passou de 50. Lá na praça. Na praça. Então é uma demanda forte e crescente. Helder, como estamos aí de comentários e perguntas? 4 minutos para o fim. Temos muitas perguntas aqui. Uau. Registrando a presença aqui da Sônia, do Rafael, do Gil de Ângeles, também da pastora Andresa, que mandou um abraço aí para o Gessé. As perguntas aqui, ó. Rafael, você sofre preconceito de alguns crentes por conta de conviver com a carreira política? E também boa pergunta essa. Qual a principal ou uma das principais importâncias da igreja na sociedade? A Andresa também mandou aqui um comentário que você pode falar, que o que entristece é que as pessoas acham que as obras são feitas apenas dentro da igreja. Jesus não ficou dentro do templo. É verdade. Primeiro, Rafael. Fique à vontade. Só dar uma recapitulada rapidinho, gostei da pergunta. Rafael perguntando aqui se você sofre preconceito
por atividade política dentro da igreja. Olha, Rafael, atividade política, na verdade, dentro da igreja, a gente quase não tem, porque, a não ser quando você vai a algum culto, alguém te apresenta, né? Algumas pessoas não gostam realmente, porque no passado era muito comum o pessoal levar no púlpito, e tem gente que não entende isso, acha que é errado, mas é um direito da pessoa de avaliar. Mas tem locais, tem ministérios, ministério que fala, esse é o nosso candidato. Acho que isso fere um pouco, né? Acho que você ia no lugar, a pessoa, o líder que quero fazer uma oração, e faz uma oração de uma forma com o povo, não tem problema nenhum nisso, né? Eu acho que é o modo que cada liderança atua no momento que pode gerar esse preconceito, né? Mas vai muito do entendimento de cada um. Tem pessoas que não vê problema, tem gente que já não concorda, por exemplo, de misturar uma pessoa, vai na igreja, mas é uma coisa pessoal de cada um. Porque não tem problema nenhum. Acho que o Brasil perdeu muito tempo de não ter bons políticos nos lugares certos para poder defender, quando for preciso, a questão do evangelho. Eu costumo dizer que todo espaço que o cristão não ocupa, um não Exatamente. Cristão ocupará. É isso. É isso que vai boa acontecer. Pergunta, obrigado. A Andressa? A Andresa comentou aqui que muitas pessoas, ela se entristece porque muitas pessoas acham que as obras são feitas apenas dentro da igreja. É uma verdade, falamos aqui sobre isso. Exatamente, eu acho que é pelo contrário, né? A gente precisa levar a igreja para as ruas, eu acho muito bacana isso. O propósito... Inclusive hoje, Gessé, eu acho que eu já comentei com você, faremos o primeiro batismo do de Segunda Church, hein, Helder? Primeiro batismo, eu acho que o primeiro batismo nas águas, nas ruas. Acho que Taubaté nunca fez isso antes. É que eu saiba, eu nunca ouvi dizer. Antigamente, as igrejas não tinham o tanque batismal. A Wesleyana mesmo batizava as pessoas nos rios. Só Mas que não era no público. O nosso tanque batismal hoje vai ser de primeira qualidade, uma caixa d'água. Ah, que legal. Porque o importante é a confissão pública de fé. Exatamente. Gessé, obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Sucesso. Conte conosco. Que você... Ore por nós, irmãos. Conto com o coração de você. Agora meu pai aposentou, posso votar em você sem medo. Aí, ó. E que você possa nos ajudar nessa missão, estando lá na Câmara. Amém. Estarei lá. Vamos convidar o Sérgio Vitor para vir aqui. Muito legal. Para mostrar também a realidade para ele, né? O que ele tem para esse lado social, que é importante. É importante. Não adianta, presta atenção você que está ouvindo aí, não adianta você reclamar da situação da sociedade em que você vive se você não se engaja para mudar esse cenário. Ficar esperando de políticos, só de políticos, não é o que vai resolver os nossos problemas. Nós que cremos na verdade do Evangelho, necessitamos levá-la para outras pessoas. Cumprir o ID de Jesus. Está lá em Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É nossa missão. Tá certo, Helder? Agradeço a todos vocês. Até a próxima segunda-feira. Valeu, gente.